Meus irmãos, a primeira leitura ela vem trazer para nós um pequeno jovem, um adolescente, o rei Salomão. Quem aqui já ouviu falar do rei Salomão? Então, dizem que ele tinha apenas 12 anos quando assumiu o trono do seu pai, o rei Davi. Então, ele, assumindo esse trono, ele precisava ter discernimento. Para quê? Para ser justo. Justo com o povo, porque ele tinha que tomar certas decisões. Então, numa noite, Deus apareceu em sonho para ele, falando: pede o que você quiser. Ele era rico, ele poderia pedir muitas coisas, mais riqueza, mais poder, já que ele ia estar à frente de um povo grande. Mas não, ele com seu coração humilde, um coração de criança, que ele era naquela época, ele pediu a Deus discernimento. Discernimento para ser justo com o seu povo. E Deus atendeu. Por quê? Porque foi uma oração feita de coração, com simplicidade. Às vezes a gente enfeita tanto uma oração para falar com Deus, isso, aquilo, e às vezes nem tem assim fé, aquela fé. E às vezes na humildade, na simplicidade, Deus acaba nos atendendo. Na leitura da carta de São Paulo, semana passada, ele falava: irmãos, o Espírito vem em nosso socorro, em nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir e nem como pedir. Porque às vezes a gente pede coisas a Deus que não vai assim nos acrescentar tanto. Porque se você fizer uma oração do fundo do seu coração, com toda a sua fé, Deus com certeza vai nos atender. Porque Ele não nos desampara. Como a gente tem que ser como o rei Salomão, com toda a simplicidade para falar com Deus. E em resposta a tudo isso, vem o salmista a falar: que maravilhosas são os vossos testemunhos, eis que meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina e dá sabedoria aos pequeninos. Porque Deus falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino do céu. Porque os pequeninos não têm maldade para enfrentar. Não tem rancor no guarda. Você pode brigar com uma criança agora, daqui a pouco ela está rindo, te abraçando. Nós temos que ter esse coração de criança. E na segunda leitura, Deus nos chama à salvação, porque todos nós aqui somos convidados a ser salvos. Basta dizer sim, para esse reino de Deus. Porque ele diz aqui: aquele que Deus predestinou também os chamou, e os que ele chamou também os tornou justos, e aos justos também o glorificou. Então, quanto mais você tem um coração simples, humilde, saber lidar com as pessoas, mais justo, Deus será conosco também e nos glorificará. E no Evangelho de hoje, fala também, a pergunta que não quer calar: que tesouro nós estamos querendo encontrar? Que pérola é essa que nós queremos guardar? Porque o reino do céu é para lá que todos nós queremos ir. Alcançar esse reino, mas é um reino de renúncias, e as renúncias nos traz são
assim, um pouco dolorosa algumas renúncias que temos que fazer. É como a parábola do jovem rico, em Mateus capítulo 19. O jovem rico, ele procurou a Jesus, que estava passando com a sua caravana, e ele falou: Senhor, o que eu preciso para te seguir? E Jesus falou: seguir os meus mandamentos. E ele respondeu: mas eu já faço isso a minha vida toda. Então Deus disse: então venda os seus bens, dê a sua riqueza aos pobres e me siga. E ele seguiu, minha gente. E ele seguiu? Não seguiu a Jesus. Porque a riqueza dele neste mundo foi maior do que ele abandonar tudo para seguir a Deus. Porque os caminhos deste mundo é muito largo. Nos oferece muitas coisas. E os caminhos que levam ao reino de Deus são estreitos. Então são poucos que querem seguir os caminhos estreitos. Muitos falam: eu tenho que viver a minha vida porque a vida é uma só, então eu tenho que aproveitar bastante. Não, a vida não é uma só. Viver, a gente vive todos os dias. Morrer sim é uma vez. Então, para alcançar esse reino, esse tesouro tão precioso, a gente precisa perder para ganhar. E viver com Cristo é muito mais valioso. A segunda-feira tem um texto aqui às 5 horas, horário de novela. Eu não vou não, porque é horário da minha novela. Missa na São Benedito, às 7 horas da manhã. Tá um frio danado. Vou ficar na minha cama quietinha, quentinho, né? Mas você vai lá fora, a igreja está lotada. Não está vazia, não. Às 7 horas da manhã costuma encher mais do que o horário das 18. E sabe quem está lá? Os idosos, pouquinho jovens, pouquinha gente de meia idade. Porque os idosos estão lá, porque eles têm fé. Sabe por quê? Porque estão lá agradecendo a Deus, porque eles ainda podem andar. E nós temos que ser gratos a Deus todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias Deus faz um milagre na nossa vida e a gente nem percebe. E sabe quais são os milagres, gente? É acordar cedo, é caminhar, é poder falar, é poder ouvir. Esses são os milagres que Deus opera na nossa vida todo santo dia. Então, todo santo dia nós temos que ser gratos a Deus pelo dom da nossa vida. Por isso que temos que ser como o rei Davi, que passou para seu pai, passou para seu filho, o rei Salomão. E o rei Salomão aprendeu direitinho com o seu pai. Porque, como eu falei, o coração humilde agrada a Deus. E Deus agradou muito, muito na oração do rei Salomão. Então, às vezes, a gente busca caminhos largos e a gente vai embora. Muitas das vezes esquece até de voltar. Mas quando volta, mesmo assim, é como um filho pródigo. Deus sempre está de braço aberto para nos receber. Porque
porque Ele é misericordioso com todos nós. Eu não penso que levantar às 7 horas da manhã, aliás, 7 horas da manhã eles estão lá, né? Para começar a missa. É sacrifício? Não é não, é prazer. Sabe por que é prazer? Porque tudo que nós fazemos para Deus é um prazer. Tudo que a gente faz para Deus de bom coração é prazeroso. Não é sacrifício. Porque quando você faz disso um sacrifício, então você não está fazendo nada de coração. Então você não está sendo grato a Deus. Então que a gente possa refletir nesse evangelho de hoje, porque Deus ainda fala que ainda vai separar os maus dos justos, os homens bons dos maus. Porque as pessoas falam, levantar cedo no domingo para ir em missa, Deus me livre. Mas vai chegar um tempo que todos nós vamos prestar conta desses momentos que a gente negou a Deus. Vai chegar um tempo que todos nós vamos prestar conta. E quem vai estar lá nesse reino? Porque domingo passado foi falar no Evangelho que nós não somos deste mundo. Deus, Jesus Cristo, não veio para reinar nesse mundo, Ele veio para reinar não na glória como Deus. E é para lá que todo mundo quer ir, né, gente? Né? Então que a gente possa refletir bem nessas palavras, nesse evangelho, nesse tesouro. Ver que tesouro é esse que nós estamos buscando. E que tesouro é esse que nós queremos deixar para a nossa geração, os nossos filhos. Porque a gente também tem que ser exemplo. A gente que é catequista, a Maria Ângela, a Milene, a Sandra, a Silésia e eu, a gente está tentando plantar essa semente aqui na nossa comunidade. Mas se a família também não colaborar, a gente também não consegue. Sozinho a gente não consegue, e sozinho também eles não conseguem. Porque quando criança, você ainda tem um domínio sobre o filho. Mas quando eles crescem, se ele não estiver no caminho estreito, junto com os pais, avós, tio, tia, eles vão para o caminho largo. E para trazer eles para o caminho estreito, é difícil. Não é fácil. Então, se toda a família, porque diz que a catequese também é doméstica, a catequese começa em casa, com o pai, com a mãe, com o vô, tio, começa na família. E depois vem com a gente aqui reforçar. Então, a família tem uma parte grande, tem uma participação. Se querem que os filhos sigam o caminho certo, então a família também tem que colaborar. Colaborar para a gente chegar juntos, firme, com fé, nesse reino e alcançar esse tesouro. Amém? Amém. Porque não sois mendigos. Não é uma simples contribuição, porque